Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e muito animados, porque hoje é sexta-feira. Logo, teremos o final de semana. Hoje a nossa aula será de história e falará sobre a economia açucareira, a importância que o açúcar teve no desenvolvimento do nosso país. Mas antes de começar, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Dar uma dicasinha assim, para como a gente pode compreender melhor o texto. Nunca passem uma palavra sem saber o que ela significa. Então, vocês leram aquela palavra e não sabem o que ela significa, perguntem para a professora, para o papai, para a mamãe, pesquisem na internet, mas descubram o que aquela palavra significa, para que vocês possam compreender melhor o que o texto está querendo dizer, certo? Então, vamos à nossa aula de hoje. A economia açucareira. O ciclo do açúcar foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais no Brasil colonial, aquele Brasil lá atrás, que ainda era colônia de Portugal, que ainda não era um país independente, entre meados do século XVI e do século XVIII. Sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses dos sistemas de sesmárias, que eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal, que foram entregues para serem ocupados, responsável pela distribuição de terras para a produção agrícola na então colônia portuguesa. Esse processo foi fundamental para a ocupação territorial que, aos poucos, formou boa parte do que hoje representa a geografia atual do Brasil. Nesse período, formaram-se os engenhos, que eram as unidades produtivas responsáveis pela moeda da cana-de-açúcar, pela moenda da cana-de-açúcar, além de concentrar o exercício de outras atividades importantes para o período, como a produção da cachaça brasileira, por intermédio dos alambiques, entre outras coisas. Alambique é onde se produz a cachaça. E aqui embaixo nós temos uma foto do engenho de Pernambuco, por Franz Post. Os engenhos eram as unidades produtivas responsáveis por todo o processo de fabricação do açúcar brasileiro. Contexto histórico. O açúcar comum é resultado de um processo de transformação que foi desenvolvido por volta do século VI a.C., a partir da cana-de-açúcar. As cruzadas foram responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada. Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar o seu processo de produção e abastecer a Europa. O que podemos chamar de revolução do mercado açucareiro só ocorreu a partir das expansões marítimas europeias por meio, sobretudo, do Oceano Atlântico, no contexto do mercantilismo. Pequenas ilhas passaram a comportar estruturas de produção açucareira. Portugal passou a desenvolver a produção de açúcar em maior escala a partir de meados do século XV, nos territórios da Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Portanto, antes essa produção chegar às colônias nas Américas por volta do século XVI. Os portugueses já dominavam as técnicas de produção de açúcar, inclusive com a implementação da mão de obra escrava. Após o estabelecimento dos portugueses, em 1500, na terra que seria chamada de Brasil, a produção do açúcar não foi implementada a princípio. Até 1530 consolidou-se o que ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, no qual a madeira, que concede o nome ao ciclo, era o principal produto comercializado entre a colônia e a metrópole. A metrópole era Portugal, né? O país a qual o Brasil pertencia, a qual o Brasil era colônia. Ele era colônia de Portugal, que era a metrópole. Então, eles comercializavam essa madeira chamada de pau-brasil.
Foi somente a partir da expedição colonizadora designada pelo Império Português a Martim Afonso de Souza. Então, eles nomearam esse Martim Afonso de Souza para fazer essa expedição colonizadora. Entre 1530 e 1532, que a produção do açúcar passou a se desenvolver no Brasil, tornando-se depois a base da economia colonial até o século XVIII e caracterizando o que ficou conhecido como ciclo do açúcar. Então, até 1530 e 32, mais ou menos, o nosso principal comércio era o pau-brasil. E a partir dessa expedição colonizadora, passou a ser o açúcar, que era mais comercializado. Então, ele passou a ser a base da nossa economia. Por que foram instalados os engenhos? Com a expansão marítima e a descoberta de novos territórios nas Américas pelos espanhóis e portugueses, outras nações como a França, a Holanda e a Inglaterra despertaram o interesse em promover suas próprias conquistas e participarem ativamente de todo o comércio decorrente disso. Essa nova configuração ditou o desenvolvimento econômico e político dos principais países europeus entre o século XV e o século XVIII, dentro do contexto do que ficou conhecido como mercantilismo, o conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII. Nesse sentido, Portugal começou a sentir seu império ultramarino ameaçado. Então, o Império de Portugal começou a ser eles começaram a se sentir ameaçados, né? Sobretudo pela França e pela Holanda, que entre os séculos XVI e XVII chegaram a invadir as terras brasileiras e estabelecerem, mesmo que momentaneamente, assim, mesmo que por um breve período, os seus próprios projetos de colonização. Para conter essas ameaças, por volta de 1530, a coroa portuguesa decidiu enviar uma campanha oficial para o Brasil, com o objetivo de mapear e demarcar o seu território e estabelecer a administração colonial. O território, nesse momento, não possuía a mesma extensão territorial dos dias de hoje, ou seja, nós não tínhamos todo esse território, né? Não era todo o território explorado, eram apenas as encostas, assim, a parte mais próxima do mar. O meio do Brasil ainda não tinha sido desbravado, né? Mas mesmo assim, representava sérios desafios administrativos para a metrópole, que era Portugal, sobretudo no que dizia a respeito à sua defesa. Em 1532, Martim Afonso de Souza desembarcou no Brasil e em 1534 houve a tentativa de implementar um sistema que já existia na pequena Ilha da Madeira, as capitanias hereditárias. Martim Afonso, que se tornou donatário da capitania de São Vicente, atual São Paulo, iniciou em suas terras o cultivo da cana-de-açúcar por meio de mudas que teria trazido em viagem e implementou um dos primeiros engenhos de açúcar do Império Colonial, sendo uma das principais referências na difusão desse sistema agroindustrial. Então, gente, aqui ó, eu eu procurei um mapa aqui do Brasil das capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque elas eram passadas de família para família, né? Dentro da família ela era passada para se morresse o dono da capitania, por exemplo, algum filho podia herdar essa capitania. Aqui, ó, tem o espaço que era separado. Então, esse lado de cá, da Espanha, mas ainda não tinham, né, separado nada. Aqui, do lado de Portugal, nós tínhamos as capitanias, olha. Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente I Quinhão e Santana, aqui do lado do Oceano Atlântico. Aqui.
Então, essas eram as capitanias hereditárias. Foi desse jeito, né, que eles dividiam lá na Ilha da Madeira e eles trouxeram aqui para o Brasil para ver se dava certo desse jeito. E o Martim Afonso, ele era dono de uma dessas capitanias, a Capitania de São Vicente. Eu só não tenho a informação aqui se era do primeiro quinhão ou segundo quinhão. Então, aqui, ó. Aqui tá São Vicente, primeiro quinhão, e aqui em azul, São Vicente, segundo quinhão. Talvez ainda restarão algumas dúvidas sobre as capitanias hereditárias, mas mais para frente nós estudaremos todas elas. E aqui nós temos um retrato, né, do Martim Afonso de Souza, que foi um dos principais nomes na administração colonial portuguesa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras brasileiras é datado de 1516, no litoral da província de Pernambuco, pelo administrador colonial Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um processo de produção açucareira de caráter extensivo, então para se estender, né, para aumentar, e também de povoamento das regiões recém-descobertas, para aumentar a população daquelas regiões. A partir de então, a produção do açúcar passou a desempenhar um papel fundamental sobre diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram, portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil colonial. E agora nós vamos falar como funcionavam esses engenhos. Sob a lógica do mercantilismo, Portugal estabelecia uma série de normas e regras às suas colônias, com o objetivo de manter uma exclusividade comercial, tanto na compra de matérias-primas a preços baratos, quanto na venda de produtos manufaturados a preços mais elevados, um pouquinho mais caros, né? Esse conjunto de regras e normas ficou conhecido como Pacto Colonial. Os engenhos eram unidades produtivas que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eram instalados em latifúndios concedidos a donatários pelo Império Português por meio de sistemas de sesmárias. Então, era Portugal que dava, né, para aquele donatário, o dono daquela terra. Ele recebia, donatário é aquele que recebe uma doação. Então, ele recebia aquela doação, aquelas terras, né, que era chamada de a capitania, né, aquela terra delimitada para ele. A mão de obra utilizada era predominantemente escravagista. Isso quer dizer que a maioria dos trabalhadores eram escravos. Em um primeiro momento, entre o século XVI e o século XVII, os indígenas foram utilizados como mão de obra escrava. Então, ainda não eram os africanos. Nesse período, entre o século XVI e o século XVII, quem era escravizado eram os indígenas. Contudo, uma série de problemas começou a se colocar frente à escravização indígena. Os primeiros contatos com diferentes povos nativos e complicações como epidemias e choques culturais dificultavam o apresamento desses povos. Então, essas epidemias, né, dificultavam que eles prendessem esses povos. As culturas eram muito diferentes e as epidemias, como eles ficavam doentes, eles tinham contato com, com outros, com outras bactérias, outros vírus. Então aconteciam essas epidemias ali, né? E os indígenas ficavam doentes. Ao mesmo tempo, os jesuítas chegavam em missão à colônia brasileira, em meados do século XVI. Passaram a se optar
a se opor à utilização dos índios para trabalhos forçados. Então, os jesuítas, eles começaram a se opor, eles não queriam que os índios trabalhassem forçadamente. Diante dessas dificuldades, o tráfico negreiro possibilitou a substituição da mão de obra indígena pelos africanos escravizados. Esse quadro é fundamental para entendermos o funcionamento do engenho e como essa dinâmica atingiu diretamente a estrutura social que se formava na colônia. Então, a partir desse momento que os jesuítas se oporam a forçar os indígenas aos trabalhos escravos e ocorreram essas epidemias, esses choques culturais, eles começaram a traficar os africanos, trazer de lá da África para o trabalho escravo aqui no Brasil. Existiam basicamente dois tipos de engenho, estendidos aqui não apenas como instrumento de moeda da cana-de-açúcar, mas como uma unidade produtiva. Os engenhos reais, movidos a água, e os tapiches movidos a tração animal. Eram compostos pela casa grande, onde morava o dono da grande propriedade, conhecido como senhor de engenho, e sua família. A senzala, onde ficavam os escravizados, a casa de engenho, onde era feita a moagem, a capela, onde as atividades religiosas eram exercidas, e a propriedade agrícola, onde estavam os canaviais, pastagens e terras dedicadas ao cultivo de alimento. Então, gente, olha só. Esses engenhos, eles eram compostos pela casa grande, onde morava, né, o dono da propriedade e a sua família, a senzala, onde ficavam os escravos, a casa de engenho, onde era feita, onde moía, né, a cana, e a capela para as atividades religiosas e a propriedade agrícola, que era onde estavam os canaviais, onde tinham as terras, onde plantavam, né, os alimentos e tudo mais. Nos engenhos eram produzidos também destilarias para a fabricação da cachaça brasileira, que era utilizada inclusive como escambo entre os escravizados. As terras para cultivo eram divididas também entre as que o próprio dono das terras explorava e as chamadas fazendas obrigadas, em que o proprietário da terra ele cedia esse cultivo a um outro lavrador, que em troca pagava uma espécie de aluguel pela terra, mais a metade da sua produção de cana-de-açúcar. Existiam também os lavradores livres, que cultivavam em suas próprias terras, porém, por não possuírem um engenho propriamente dito, moíam a cana em outro lugar, deixando a metade da sua produção com o dono. A crise do ciclo do açúcar. Desde o século V, os holandeses desempenhavam um importante papel no refino do açúcar e distribuição para os países europeus. Boa parte dos rendimentos obtidos com o comércio do açúcar ficava com os holandeses, por serem eles os responsáveis por esse processo de comercialização. Então, como eram eles que comercializavam, eles ficavam com boa parte desses rendimentos, né? Desses lucros. Há indícios, inclusive, que houve investimentos holandeses para a instalação desses engenhos aqui no Brasil colônia, quando era colônia, né? Havia, portanto, uma colaboração entre portugueses e holandeses no comércio açucareiro. Eles faziam comércio entre eles e um colaborava com o outro. Contudo, em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu durante uma batalha contra os mouros no norte da África, criando uma profunda crise política, que resultou na Guerra de Sucessão Portuguesa, que foi entre 1580 e 1583, e também na União Ibérica, na qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados com Felipe II como monarca. Então, eles juntaram Portugal à Espanha e quem era o rei era Felipe II. Ele era o monarca, o rei, quem governava aquela monarquia.
Embora Portugal mantivesse uma relação comercial estável com os holandeses, essa relação não se sustentava com os espanhóis. A crise diplomática agravou-se ainda mais após o rei Felipe II tentar acabar com a participação dos holandeses na economia açucareira do Brasil. Como retaliação, os holandeses decidiram invadir a colônia portuguesa, dando início às incursões, que ficaram conhecidas como invasões holandesas. Em 1637, os holandeses conseguiram estabelecer-se na capitania de Pernambuco, controlando a produção do açúcar na região. Entre 1645 e 1654, com a insurreição pernambucana, os portugueses retomaram esse território, né, da capitania de Pernambuco e expulsaram os holandeses das terras brasileiras. Assim, os holandeses dirigiram-se para o Caribe, com o objetivo de instalar as técnicas de produção de açúcar na região e diminuir a dependência em relação ao açúcar brasileiro. Em seguida, durante o século XVII, os franceses e os ingleses reproduziram a iniciativa holandesa no Caribe, fazendo com que o açúcar brasileiro perdesse significativamente a sua competitividade. Diante das dificuldades que a economia açucareira passou a sofrer no Brasil, outro acontecimento acabou por minimizar a importância do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil: a descoberta do ouro, no final do século XVII. Dada a importância do metal como reserva de valor, sobretudo no mercantilismo, a produção de açúcar, longe de acabar, deixou de ter a importância de outrora, que ela tinha antes, né? Dando início, portanto, o ciclo do ouro. Então, a partir desse momento, né, que teve toda essa revolução e encontraram o ouro no Brasil, o açúcar começou a perder a sua importância, mas ele não deixou de atuar no papel da economia, dando assim início ao ciclo do ouro. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode chamar a professora. E eu desejo a todos um excelente fim de semana e uma ótima sexta-feira. Um grande abraço a todos vocês.